noticiário internacional. Agora é hora de ouvir o nosso correspondente internacional, Dr. Denis Munhoz, que traz direto dos Estados Unidos as principais notícias desta semana. Entre os destaques, você vai ver que o presidente russo Vladimir Putin anunciou que o país vai deixar de participar do último tratado sobre o controle de armas nucleares feito com os Estados Unidos. Muito boa noite, Thaís. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga, telespectador e telespectadora e internauta da Rede Mundial de Comunicação. Esse é o nosso boletim semanal com as principais notícias direto aqui dos Estados Unidos. A Confederação Russa aprovou, logicamente, a pedido do presidente Putin, a suspensão do acordo de armas nucleares, chamado New START. Ele foi feito lá em 2010 e depois renovado em 2021 por mais 5 anos. Esse acordo ele limita o número de ogivas nucleares estratégicas, submarinos e bombardeiros terrestres. Qual é o receio? O receio é que com essa declaração do presidente Putin, logicamente o presidente Biden vai se manifestar ainda oficialmente, provavelmente junto à OTAN, as duas potências militares se sintam à vontade para investir cada vez mais em armamentos nucleares, o que não é bom, principalmente nessa fase envolvendo a invasão da Ucrânia. E vamos abrir só um parênteses. Amanhã, no dia 24 de fevereiro, veja como o tempo passa rápido, completa 1 ano da invasão russa à Ucrânia. A Suprema Corte aqui dos Estados Unidos vai julgar essa semana aqui 2 ações que envolvem YouTube, Twitter, Instagram e Google, ou seja, os gigantes, né? E essas ações são delicadas porque as normas existentes que regem essas mídias sociais são de 1990 e tem 2 princípios básicos. Primeiro, que eles não são responsáveis por boa parte do conteúdo que os usuários postam. E uma outra é que eles têm o direito de colocar ou remover qualquer desses conteúdos sem maiores formalidades. Só para você entender, um caso que foi apreciado agora, ainda não existe o julgamento final, de uma estudante norte-americana que estava em Paris em 2015. Ela estava estudando, Noemi Gonzalez. E naqueles atentados, infelizmente, aqueles atentados terroristas de Paris de 2015, ela veio a falecer. Então, uma das ações, a família dela alega o quê? No YouTube, na época, o YouTube recomendava vídeos que ensinavam ou indicavam uma tendência terrorista. Então, essa é uma das ações que está sendo apreciada. É lógico que isso pode mudar radicalmente o posicionamento dessas redes sociais. E a Suprema Corte dos Estados Unidos, provavelmente entre essa semana e a semana que vem, já deva ter algum resultado sobre o assunto. Nós temos aqui uma previsão de 3 dias de fortes tempestades de neve e frio extremo no norte do país, nos Estados Unidos. 29 estados e 65 milhões de pessoas devem sofrer muito com essa onda de frio. Ela começou nessa madrugada aqui e deve se estender até sábado. E lembrando, já não faz muito tempo, a coisa de 1 mês atrás mais ou menos, nós tivemos já um problema muito sério com nevascas, principalmente na região norte do país. Isso provoca problemas com infraestrutura, fornecimento, mortes, interdição de estradas, etc. E grandes redes varejistas aqui dos Estados Unidos, como por exemplo o Walmart, eles estão muito preocupados com a queda no faturamento das empresas. Não só a queda no faturamento, como também o custo da mão de obra, que tem aumentado muito aqui nos Estados Unidos. Então, as ações dessas grandes empresas varejistas tendem a cair, por quê? Para se manter o atual estado de funcionários, de relação de emprego, de trabalho, provavelmente o lucro dessas empresas nesse ano de 2023, que é um ano que tudo aponta para uma recessão na economia americana, deve cair. E por que essa recessão continua com uma tendência muito alta aqui? Porque a taxa de juros continua alta. E em razão do quê? Da inflação. A inflação ela continua num patamar acima de 6% ao ano, que aqui é um índice extremamente alto.
uma vez que a economia americana, antes da pandemia, sempre trabalhou numa faixa de 1, 1,5%, no máximo 2% ao ano, e quando você aumenta a taxa de juros, é um caminho que é muito favorável à recessão. Então, esses grandes varejistas, alguns até já apontam com um possível pedido, o equivalente aí no Brasil de recuperação judicial. Por quê? Para manter a mão de obra com o custo elevado e uma queda no faturamento, as perspectivas não são boas. Denis Munhoz, direto dos Estados Unidos, para os telespectadores da Rede Mundial de Comunicação.